Bom retorno, meu povo. Então, vamos retornar às nossas aulas de biologia, né? Então, desejo a vocês um excelente retorno, que a gente possa compreender nessa forma remota, né? De maneira clara e objetiva, rápida, né? O conteúdo de biologia. E hoje a gente vai começar com um conteúdo novo, certo? A gente vai falar de fisiologia humana e vamos falar do sistema circulatório e respiratório. No livro de vocês vão encontrar ele na página de 147 a 162, tá certo? Então vocês podem pegar o livro, né? Aí usem todo esse material de apoio que eu estou dando a vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp e não deixem de fazer a frequência, né? Então respondam as questões, respondam as devolutivas para me dar a presença de vocês, tá certo? Então vamos começar a nossa aula. Então desejo um bom retorno, feliz semana do estudante, né? Que Deus abençoe cada um de vocês. E vamos começar a nossa aula de hoje, pessoal. Então, na nossa aula de hoje, nós vamos falar do sistema circulatório e respiratório. Eu fiz uma pequena síntese daqui do que a gente vai trabalhar. O objetivo do conteúdo é compreender o que são sistemas, entender a fisiologia e o funcionamento do sistema circulatório e respiratório e observar a função integrada desse sistema. Né? O que tem a ver o coração com o pulmão, né? Com o sistema endócrino, o sistema neural, né? Que são todos sistemas que se interligam, tá certo? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Então na nossa aula de hoje, primeiramente eu pergunto, o que é um sistema? Né? Porque a gente pode perguntar, um sistema, o que é isso? É o funcionamento de algo, né? Integrado, né? Quando a gente pensa em sistema, a gente pode pensar numa placa de computador que é cheio de conexões que se juntam dando a imagem, ou no nosso celular mesmo, né? A plaquinha que tem no celular, que é toda desenhadinha, ali é um sistema. Do mesmo jeito, o corpo orgânico, que é o nosso, é um sistema integrado, né? Que se ligam entre si. Então, nós somos formados de células. As células formam os tecidos. Os tecidos formam os órgãos, que é o coração, o rim, o pâncreas, o fígado, e todos eles estão interligados para o funcionamento do seu corpo direitinho. Aí então isso daí é chamado sistema, tá certo? Então acho que ficou bem clara essa questão do sistema. Aí qual é a função do sistema respiratório? É através do sistema respiratório que um organismo realiza as trocas gasosas com o ar atmosférico. Então você precisa respirar para poder estar vivo, né? Qual os humanos acontece no pulmão. E é realizado, portanto, na respiração pulmonar. Mas tem outros animais, como o peixe, que é branquial, né? E assim por diante. As plantas, né? Elas também fazem respiração. A respiração pode ser a nível celular, a nível pulmonar ou através de órgãos de acordo com o animal, né? Como eu estava falando, um peixe, o tipo de respiração é diferente do ser humano, tá certo? Continuando aqui, na respiração pulmonar, nós temos a inspiração. O que é essa inspiração, esse movimento? É puxar o ar, fazer... Então, estou expirando. Aí eu encho o pulmão, né, de ar e contraio, né, aqui o diafragma. Aí temos a expiração, é quando você solta esse ar, né? Então você faz esse movimento direto. Puxar, inspira, respira. Inspira, respira, né? Fácil até agora. Vamos continuar. Aí continuando, deixa eu passar para frente. O processo de respiração pulmonar. Na inspiração, ocorre a contração do diafragma. Então, o diafragma que fica nessa região mais embaixo, né? Deixa eu pegar aqui. Essa região abaixo dos pulmões, ele vai se contrair. Os músculos intercostais, né, das costas, expandindo a caixa torácica. Então, quando você puxa o ar, você enche
os pulmões de ar e contrai o diafragma. Por isso que quando uma pessoa se engasga, o que é que eles fazem? Aquela manobra de Heimlich, né? Que eles apertam aqui até a pessoa cuspir para poder o pulmão funcionar, né? Então, forçando a entrada de ar do sistema respiratório. Vamos passar para frente. Componentes do sistema respiratório, basicamente composto por 2 pulmões e condutos por onde o ar circula, determinados por vias respiratórias. Então, todo esse conjunto aqui é que liga os pulmões para fazer essa respiração, esse processo, né? Então, o sistema, porque ele é ligado, né? Aí vamos continuar. Eu só estou passando para trás, né, meu povo? Para frente é que se anda. Vamos lá. Valha-me Deus, aumentei. Mas vamos lá. Aí, deixa eu ver, o outro eu passei já. As vias respiratórias. O ar entra no sistema através das cavidades nasais, né? Que é aqui o nariz, né? Nós temos as cavidades nasais, onde é filtrado e resfriado por um muco que umedece a cavidade. Quer dizer, aqui nós temos os pelinhos são uma barreira de proteção natural para evitar entrada de bactérias, vírus, né? Então, de forma natural. E dentro tem um muco que vai umedecer essa cavidade, né? Então, a gente tem aí as fossas nasais, né? Aí, continuando. Cavidades nasais, tá aqui o nariz, né? Ó. Então, estamos aqui, certo? Aí, aqui é formado pelo ossinho, que é uma cartilagem, que ele é flexível, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado, se levar uma porrada, pode quebrar o nariz, né? E fica meio difícil de reconstruir. O nariz pode ficar meio torto. Aí você tem que fazer uma rinoplastia, né? Continuando. Estou sendo rápido, pessoal, porque eu quero pegar os pontos principais, certo? O que é que forma esse aparelho? A faringe, que conduz o ar para a laringe e outros condutos. A epiglote, né? Que é um canalzinho que temos bem aqui, que ele deixa a entrada de ar, né? A passagem de ar para a laringe, e a laringe conduz para a traqueia, que é esse tubo que desce até chegar aos pulmões, tá certo? Então vamos passar para frente, vamos entender o que é isso aí através de um desenho. A traqueia, pessoal, a traqueia é essa cânula aqui, onde vai para os brônquios, né? Que quando os alvéolos se enchem, o pulmão fica cheio. Na traqueia, pessoal, ocorre um movimento chamado movimento peristáltico. Ele vibra, né, com a nossa voz, ele vibra. Para que essa vibração? Para que quando você comer um alimento, você não se entalar. Então ele vibra fazendo com que qualquer alimento que você coma, ele desça nessa cânula aí, nessa traqueia, certo? Então é chamado movimento peristáltico. A traqueia é um tubo revestido por anéis de cartilagem de reforço de células ciliadas que retém as partículas, certo? Então ela vai retirar partículas de micro-organismos do ar, né? Para não chegar nos pulmões, tá certo? Continuando. Então nós temos aqui a laringe, a epiglote fica aqui dentro, a traqueia, que liga aos brônquios, né? E esses brônquios se ligam aos bronquíolos, que se liga aos alvéolos pulmonares, que aí faz com que o pulmão se encha, certo? E fazendo também a troca gasosa dele, trocando, né? No caso, o ar, né? No caso aí ele vai fazer a hematose, que a gente vai ver no sistema cardiovascular, tá certo? Continuando, os alvéolos pulmonares, eles são muito importantes, os alvéolos, porque são pequenos sacos de ar que quando você respira, eles se enchem do ar, e onde tem aqui é o sangue arterial e venoso, esse azul, certo? Que faz a troca do gás carbônico pelo oxigênio.
Então ele vai fazendo essa troca gasosa na corrente sanguínea. Então a importância dos alvéolos é essa, pessoal, fazer essa troca gasosa. Então aqui é uma ramificação, certo? Pequenos filetes condutores de sangue, né? Fazendo essa troca gasosa quando você faz a inspiração e a respiração, certo? Então a função dos alvéolos é fazer a chamada hematose, que é a troca gasosa de gás carbônico para oxigênio, certo? Dentro da corrente sanguínea, ok? Então, passando aqui, qualquer dúvida vocês podem me chamar no privado do WhatsApp, tá certo? Aí nós temos os componentes do sistema respiratório. Os pulmões são órgãos esponjosos compostos por milhões de alvéolos, então tem milhões de saquinhos daquele, para realizarem a troca gasosa, certo? Então, para fazer essa troca gasosa, é necessário esses milhões de alvéolos. Uma pessoa que fuma, pessoal, ela perde a elasticidade desses alvéolos. Aí pode ter um câncer e aí o pulmão começa a necrosar, morrer, né? Depois a gente vai ver aqui até uma foto de uma pessoa que desenvolveu câncer e teve um efizema pulmonar. Tá certo? Os pulmões no ser humano possuem dois pares, né? Tem um que é menor do que o outro, agora não me pergunte qual. Pesquisem na internet, no Google, veja essa curiosidade. Qual é o pulmão maior, o direito ou o esquerdo? Do lado direito ou do lado esquerdo? Pesquisem na internet, que aí vocês vão descobrir e depois vocês me falam. Do ser humano, estima-se que juntos pesam 700 gramas, né? Então é quase 1 quilo aí de pulmão que a gente tem, né? E aqui, pessoal, eu trouxe uma foto para aquelas pessoas que fumam, né? Usam aqueles narguile, né? Que agora a moda é narguile, né? O narguilé, né? Que é aqueles cigarros que são eletrônicos e tudo, pessoal. Dizem que não acontece isso aqui, que é saudável. Não, aquela substância é ingerida e pode também ocasionar isso aqui, viu, meu povo? Então tenham cuidado, porque cigarro, aquelas coisas que a gente está falando aí, narguile e etc., pode levar o seu pulmão a ficar desse jeito. Quando está nesse jeito aqui, a pessoa perde o pulmão e fica sem poder respirar, e morre sufocado. Então tenham cuidado, tá certo? Vamos passar para agora o sistema circulatório, porque o nosso tempo é pouco. Circulatório se fala em sangue, né? Então, controlado pelo coração, que bombeia o sangue para todo o corpo, através dos vasos sanguíneos, tem a função de oxigênio e gás carbono e nutrientes. Essa troca gasosa e os nutrientes, tá certo? Levar os nutrientes por todo o corpo, certo? Continuando, nós temos no nosso corpo divisões de vasos, né? Uns são chamados artérias. As artérias são os vasos maiores, certo? Então, característica de uma artéria são vasos musculares elásticos, não possuem válvulas, são grossas e profundas, coração, sistema. Então, calibre das artérias são ou capilares arteriais. As artérias levam o sangue ao coração, certo? E suas paredes espessas e são dilatáveis, né? Se a pessoa tem um corte numa artéria, dificilmente sobrevive, né? Quando pega uma jugular, né? Teve aquele cara que botou uma taça aqui no bolso, no casamento, e quando se abaixou, esqueceu que estava com a taça perfurou, cortou uma artéria e ele se esvaiu em sangue. Então tem que ter cuidado, né? Onde é que atinge? Se atingir uma artéria, é final de vida, né? Aí continuando, as veias são vasos menores, certo? Então, nas veias há a presença de válvulas finas e superficiais, sistema de coração, calibre, vênulas capilares venoso, anastomose, que é capilares arteriais, mais capilares venosos. As veias levam ao coração sangue, vindo do corpo de suas paredes finas, mais do que as artérias. Então, no nosso braço aqui, nós temos uma veia, né? Quando uma pessoa vai tirar sangue, né? Então, é introduzido na veia
para você retirar o sangue ou aplicar um medicamento, que são vias menores, né? Mas tem vasos menores ainda, que são chamados capilares, que são esses aqui, que pode ficar na região do globo ocular, né? Aí se você comer excesso de açúcar, pode entupir, você ficar cego. E outros microvasos que passam pelos alvéolos pulmonares, certo? Então são os vasos capilar, né? Então ele fornece o oxigênio às células e ligam artérias e veias, certo? Então o maior é a artéria, depois vem a veia, para depois vem o capilar, tá certo? Aí continuando, porque a gente tem muita informação ainda, o coração. Agora eu quero que vocês prestem atenção, porque o coração é meio complicado, mas dá pra gente entender. Coração, pessoal, todo mundo diz assim, coração é do lado esquerdo do peito. Não, coração é aqui no meio. Agora ele bate para o lado esquerdo, porque ele tem a válvula, né, que ela bate para o lado esquerdo e a gente pensa que o coração está do lado esquerdo, mas na verdade ele está no meio, tá certo? Aí vamos ver aqui. É um órgão muscular oco situado na cavidade torácica e entre dois pulmões, cuja função é bombear o sangue para o corpo através dos vasos sanguíneos, certo? Então, no caso aqui por dentro, ele é oco e por essa parte oca passa-se o fluxo sanguíneo, né? Então ele entra pela aorta, né? Que é a artéria maior, passando por todas essas etapas aqui, que a gente vai ver o nome de cada uma delas, e aí ele vai fazendo a oxigenação, ele vai levando nutrientes para todo o seu corpo, certo? Então ele vai desde a ponta dos dedos, da mão, do cérebro, até a ponta dos pés, ele vai levando esse fluxo sanguíneo com os nutrientes e a oxigenação sanguínea, tá certo? Continuando. Aí, pessoal, nós temos as veias cava, né? Então essa maior é chamada, deixa eu voltar a tela. Essa maior é chamada aorta. Essas menores aqui são chamadas veia cava, certo? O coração, como eu falei, está no meio. Os pulmões estão do lado, direito e esquerdo, certo? Só para a gente situar onde é que está cada sistema do corpo. Continuando. Sem o bombeamento do coração, não há oxigenação. Sem oxigenação, não há respiração. Quer dizer, é sistema cardiovascular. É tudo junto, né? Então, o circulatório está ligado ao sistema pulmonar. Tá vendo? Aí, pericárdio. O pericárdio, pessoal, é essa película aqui, ó, que está desencapada aqui, que a gente colocamos, que é a formação secular, reveste o coração, sendo a parte externa fibrosa e a parte interna tipo uma cera, que é produzida pelaquele ômega 3, né? A gente ouve tanto falar em produtos com ômega 3 porque o ômega 3 é uma gordura que reveste o coração. É uma gordura boa, é diferente do HDL e no caso do colesterol, né? Que a gente viu, LDL e HDL. Ela é o ômega 3, é uma pequena película que é formada pelo pericárdio e a função é a lubrificação do fluido do pericárdio, para que o coração possa bater normalmente e fique lubrificado, certo? Então a função do pericárdio é essa. Aí continuando. Camadas do coração, nós temos também o miocárdio, né? Até a pessoa disse assim, fulano teve um infarto no miocárdio, né? O que é que ele diz aqui? A camada média, certo? Então o miocárdio já é essa parte mais interna, dentro. Então ele pode ter tido um infarto do miocárdio, né? É a camada mais espessa da parede do coração, tem a função de ejetar o sangue, quer dizer, quando a pessoa tem uma parada cardíaca é porque ela deixou de ejetar esse sangue. Aí então ela está tendo um infarto no miocárdio. O sangue se encontra no interior do coração. Aí são fibras musculares e a contração do coração, certo?
Aí aqui a gente tem, ó, as válvulas, né? Válvula tricúspide, que é essa daqui que entra junto do átrio direito. A parte de cima é chamada átrio. Então temos o átrio direito, o átrio esquerdo. Nós temos a válvula tricúspide, nós temos aqui o pericárdio, nós temos o ventrículo, que é essas partes de baixo do coração. Então ventrículo direito, ventrículo esquerdo. Nós temos as veias cavas, né, da onde entra e sai o fluxo sanguíneo. Nós temos a artéria aorta, né, que traz esse fluxo sanguíneo. Aí nós temos o que? A válvula bicúspide, que é essa, que ejeta. E temos, deixa eu ver mais uma. Aqui, bem aqui é chamada também de semilunar, viu? Porque ele forma tipo uma meia-lua. Tá? Porque vocês podem encontrar semilunar lá e não saber. E a válvula mitral, ela fica do lado de cá, né? Mitral porque deram o nome do Papa, né? Porque aqui o Papa usa aquele chapelão chamado mitra, né? Então ela fica desse lado de cá, viu? Vocês ouvirem falar mitral, que é a válvula bicúspide, certo? Então é em homenagem ao Papa devido àquele chapelão. E ela tem uma abertura tripla, certo? Ela é mais ou menos assim, é tipo uma abertura. Deixa eu pegar aqui, ó, como se fosse isso aqui. Eu vou desenhar aqui, ó, pessoal. Ela tem uma abertura tripla, assim. Aí ela se abre e se fecha o fluxo sanguíneo, para a passagem do fluxo sanguíneo, e se fecha para que ele não volte, tá certo? Então é por isso que é chamado válvula mitral, né? Que é de 3 partes. Continuando, aí nós temos o endocárdio, que é a parte interna do coração, certo? Então essa parte interna é onde fica o sangue, né? E ela, no caso aí, reveste a luz do coração e tem a função de não coagulação do sangue. Então aqui é para o sangue não coagular, viu, pessoal? Então ele fica aí internamente para ir fazendo essa circulação e não coagular esse sangue. Certo? Aí nós temos aqui o epicárdio, né? Miocárdio e endocárdio. Certo? Então já falamos dos 3 aí para vocês. Para frente. Aí nós temos a entrada e saída, né? A contração e o relaxamento. Eu acho que vocês também já ouviram falar da sístole e diástole, né? A sístole significa a contração, a expulsão desse sangue. Então é chamada, quando o coração se contrai, é chamado sístole. Quando o coração relaxa, que ele se abre, aí é chamado diástole, que é o caso, o enchimento do coração com fluxo sanguíneo. E aqui é a expulsão do sangue. Então sístole é a expulsão através da contração. Diástole é o relaxamento e o enchimento do coração com fluxo sanguíneo. Tanto é que se mede a pressão, né? Fala assim, qual é a pressão da diástole, né? Qual é a pressão que ela está fazendo, da sístole e diástole, né? E lembrando que a pressão, o ideal é 4 pontos percentuais, né? Então 14 por 8. Por que a melhor pressão é 14 por 8? Né? Quantos pontos tem aqui, ó? 8. 9, 10, 11, 12, né? 8, 14, 12 por 8, né, meu povo? 14 por 8, aí eu estou matando a pessoa de pressão. 12 por 8. 12 por 8. Se você ver aqui, há uma diferença de 4 pontos percentuais, né, pessoal? Então vamos esperar o carro passar aí, que a gente passa por cada contratempo e eu não vou parar, não. Então quando a gente tem essa... Mesmo que a pressão esteja alta, mas a gente não sofre um infarto quando a gente tem 4 pontos percentuais. Mas quando a pressão ela tem um aumento maior, por exemplo, 11 por 9, né? Aí ela tem um aumento maior, né? 11, 12, 13, 14, 9, 10, 9, 10, 11, 12, né? 9. Não, 14, vamos supor 11 por 7. 7. 8, 9, 10, 11, 4 pontos, não, 5 pontos, né, no caso aí você tem pressão, aí a pressão não está regular.
Então ela tem que ter uma pressão de 4 pontos percentuais. Por exemplo, a minha estava 10 por 7, a última vez que eu fui no médico, daqui de Banaúba, o doutor Gustavo. Aí 7, 8, 9, 10, quer dizer, 7, 8, 9, 10, 4 pontos percentuais, quer dizer, minha pressão está boa. Mas eu não posso também deixar baixar demais e também não posso deixar aumentar. Antigamente a minha pressão era 14 por 8. Então era muita diferença que poderia... Eu tinha hipertensão, né? Então vamos continuar aqui. Qualquer coisa vocês me perguntam. Eu estou à disposição para vocês no WhatsApp. Vamos terminar nosso conteúdo aqui, porque nosso tempo é pouco, né? Continuando. Aí o coração, pessoal. Como eu falei, as divisões, né? O ventrículo, que é a parte de baixo, a aurícula, que é a parte de cima, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. A aorta, cavidade. Então, isso daí eu já expliquei. Passar para cá. Nós temos as válvulas, né? Como eu falei. Válvula tricúspide, né? Que pode ser conhecida também como válvula semilunar, que passa por aqui. Aqui são as semilunares, né? Porque não aparece aqui. E aqui a válvula mitral, aquela que eu falei, que recebeu o nome em homenagem à mitra do Papa, que é aquele chapéu, certo? Então ela faz todo esse processo para poder bombear o sangue no seu corpo. Então o sangue vai com oxigênio, quando chega lá na ponta do pé e volta, ele volta sem oxigênio. Aí ele precisa ser oxigenado de novo através de quem? Da hematose nos pulmões, né? Nos alvéolos pulmonares. Aí depois ele volta de novo o fluxo sanguíneo com nutrientes e passa pelo corpo. Isso daí faz o dia todinho, né? Então a gente tem que ter isso aí toda vez, né? Então o ventrículo direito, ele vai para os pulmões e depois vai para a aurícula esquerda, que é a circulação pulmonar, viu? Ventrículo direito, pulmões e aurícula esquerda. Então esse daqui é o que faz a circulação pulmonar. Circulação sistêmica é o ventrículo esquerdo, sistema e... O que é o sistema? São aqueles que ligam o quê? Aos outros, né, órgãos. E vai ao aurículo direito, certo? Que é a parte de cima. Parte de baixo, parte de baixo, parte de cima do coração. Direita, esquerda, esquerda, direita, certo? Então é o sistema funcionando da circulação. Aí nós temos aqui os capilares, como eu falei, são os pequenos vasos, né? Nós temos muito no pulmão, temos também onde se liga a bexiga, né? A próstata, né? Nós temos também na parte da cabeça, certo? Então aí são os pequenos capilares, aí ligado às veias e as veias ligam às artérias. Então as veias e as veias se ligam às artérias, tá certo? Então é assim que se funciona o tipo da circulação. Onde se passa aqui em vermelho é o sangue oxigenado. Chegou aqui, o sangue perde o oxigênio e ele precisa voltar para fazer todo o processo. Aí ele vem, volta, passa pelo coração, passa pelo pulmão, aí ele se enche de nutrientes de novo. Aí volta para a aorta, né? Da aorta aí começa tudo de novo. Certo? E é aí que faz esse rodízio. Então lembrem-se, o sangue azul é aquele repleto de gás carbônico sem com oxigênio. E o vermelhinho aqui é o rico em oxigênio, tá certo? Aí nós temos aqui o que se liga, né? No corpo, se liga a parte do cérebro, da cabeça, se liga aos pulmões, se liga ao intestino, se liga aos rins, né? E ao sistema do órgão reprodutor e as pernas em diante, tá certo, meu povo? Então aí é por onde se liga, né? E por onde passa esse fluxo sanguíneo. Lembrando, sangue rico em oxigênio, sangue em gás carbônico, pobre, né?
E aqui, pessoal, para finalizar, eu trouxe a tabelinha para você saber se você tem hipertensão. É muito legal, por exemplo, quem tem esses relógios como o meu, né? Esses relógios que chamam agora smartwatch, né? Aí você, quando vai ver lá no aplicativo, ele aparece, por exemplo, de 100 a 140, é porque é normal, certo? Então a pulsação sanguínea é normal. Se ele aparecer abaixo é hipotensão, então é pressão baixa, abaixo de 100. Se ele aparecer moderada, no caso, pressão limite de 140 a 160, hipertensão é de 160 a 180. Hipertensão grave, acima de 180. Você põe esse reloginho, aí olha lá, coração, 180, aí você diz, vale, meu Deus, eu tenho que fazer um regime para poder controlar minha pressão. Aí, ó, pulso, expansão e retração da artéria da contração, pode se chamar taquicardia, né? A pessoa pode ter uma taquicardia ou uma bradicardia. Taquicardíaca é aquela coração acelerado. Bradicardiaca é aquele coração muito lento, certo? Então, por hoje, pessoal, o conteúdo é só. Eu agradeço a presença de vocês, certo? E desejo a vocês um bom retorno às nossas aulas de biologia. Qualquer coisa, se não entendeu, me perguntem. Eu estarei lá no privado para ajudar vocês, tá certo? Então, um beijo, um abraço virtual.